Hello, students. How you doing? Olá, aluno, aluno. Como tá? Como vai? I'm doing good, né? Eu tô bom, eu vou bem, né? I'm doing good, I'm great. Estou ótimo. Ok? Let's get down to the business. Vamos direto ao ponto aí? Então vamos lá, tá? Book Me, page 62. Book Me, página 62. Vamos fazer assim, ó. Hoje veremos isso aqui, ó. Deve haver, deve existir, deve ter, popularmente, né? Deve ter alguém aqui. Must there be someone here? Must there be someone here? Sem falar o T, tá? Você pode considerar sem falar ou juntar aqui, né? Must there be someone here? Must there be someone here? Deve haver várias pessoas? Must there be several people? Must there be several people? Deve haver problema? Must there be trouble? Must there be trouble? Must there be trouble? Por que deve haver problemas? Né? Why? Why must there be trouble? Why must there be trouble? Por que deve haver alguns arquivos? Why must there be a few files? Why must there be a few files? Não deve ter arquivos? Não deve haver arquivos? Mustn't there be a few files? Mustn't there be a few files? Mustn't there be a few files? Não deve ter uma cadeira? Mustn't there be one chair? Mustn't there be one chair? Não deve haver uma mesa, uma escrivania? Mustn't there be a desk? Mustn't there be a desk? Por que não deve haver uma escrivania, uma mesa? Why mustn't there be a desk? Why mustn't there be a desk? Caso você saiba ou não, tá? Table é mesa de casa, tá? Table. Isso aqui é mesa para casa, tá? Okay, mesa em casa. Aí sim, nesse caso aqui, você pode falar dessa forma, tá? Pronto. Aí você pode falar o table. A desk é algo que geralmente você faz um trabalho, tá? É mesa de recepção, vamos dizer assim, tá? Aquela escrivania, você pode usar como área de trabalho esse tipo de mesa, ok? Essa é a diferença para table. Table é para casa. Não deve haver melhoria ou melhoras, né? Mustn't there be improvements? Mustn't there be improvements? Aí vem alguém lá e afirma, né? Não, deve sim, né? Deve haver. Deve haver melhorias ou melhoras. There must be improvements. There must be improvements. Deve haver carros na rua. There must be cars on the street. There must be cars on the street. Deve haver novos assentos. There must be no seats. There must be no seats. Deve haver uma outra possibilidade, né? Se fosse você, eu tentaria, né? I would try, eu tentaria. Deve haver uma outra possibilidade. There must be another possibility. There must be another possibility. Tá? Esse another ao pé da letra é uma outra, ou seja, singular, tá? É a junção de and another, tá? É a junção disso. E no plural é o other, sempre que você for falar mais de duas coisas em diante, aí você usa o other. Por exemplo, deve haver outras possibilidades. There must be other possibilities. There must be other possibilities. Deve haver uma família necessitada. Né? Vou colocar o aqui. There must be a needy family. There must be a needy family. There must be a needy family. Comumente, tá? Normalmente, normally, a gente fala assim, ó, no português. Tem uma família que precisa. Ou seja, se você tem uma família que precisa, é necessitada, tá vendo? Então você pode traduzir no popular aí. Uma família que precisa. There must be a needy family. There must be a needy family. Deve haver espaço para nós. There must be room for us. There must be room for us. Não deve haver espaço para nós. There mustn't be room for us. There mustn't be room for us. Isso mesmo, não fala o T, tá? There mustn't be room for us. E qual que é a diferença desse room aqui, de espaço para space? Room é um espaço que você pode preencher, ou seja, dentro dos locais. Você pode preencher os espaços que tem dentro do carro, por exemplo, é room, tá?
O space, como diz aqui, tá? É o espaço aéreo ali, não tem como preencher. Né? Espaço aéreo não dá. Ok? Então, nesse caso, é space. Ok? Então, continuando. Não deve haver espaço para nós. There mustn't be room for us. Não deve haver, não deve existir, né? Na minha opinião, não deve existir uma família necessitada, uma família que precisa, né? There mustn't be a needy family. Não deve haver outra possibilidade. There mustn't be another possibility. Ok? Let's go to a few examples. Vamos a alguns exemplos aí. Até que horas deve haver melhorias? Until what time must there be improvement? Until what time there must be. Opa, sorry, é must there be. Until what time must there be improvement? Until what time must there be improvement? Deve haver uma outra possibilidade? Must there be another possibility? Must there be another possibility? Já falei, né, que another é a junção de and another no singular. Por que deve haver problemas? Why must there be trouble? Why must there be trouble? Onde deve haver alguns arquivos? Where must there be a few files? Where must there be a few files? Se não faz sentido para você, deixa eu te dar um exemplo. Eu coloco arquivos aqui na minha sala e falo para a pessoa, ó, deve haver arquivos ali na sala do João também, tá? Do John. Ah, tá, beleza. Então, onde mais? Tá vendo como fez sentido? Onde mais deve haver alguns arquivos? Na sala do John, então coloque lá. Where must there be a few files? Where must there be a few files? Pause o vídeo, tá? E vai repetindo na sua velocidade, a estrutura pelo menos aí para automatizar. Por que não? Sorry. Deve haver novos assentos? Must there be no seats? Must there be no seats? Must there be no seats? Deve haver carros na rua? Must there be cars on the street? Must there be cars on the street? Em quais lugares deve haver uma escrivania? What places must there be a desk? What places must there be a desk? Ok? E a negativa? Ah, só trocar must por mustn't. Pronto, só isso. Não muda mais nada aí, tá? Mustn't. Né? Por exemplo, não deve haver outra possibilidade? Por que não deve haver problemas? Mustn't. Tá? Mustn't. Só isso. Até as 9 deve haver melhoria. Tá? Vou dar um prazo para vocês aí. Até as 9 deve haver melhorias. Until 9 a.m., there must be improvement. Until 9 a.m., there must be improvement. Deve haver outra possibilidade. Né? Se fosse você, ia lá e conversava com eles. Ou seja, conversaria, né? I would talk to them. I would talk to them. Conversaria com eles. Deve ter uma outra possibilidade. There must be another possibility. There must be another possibility. Deve haver problemas porque eles não estão aqui. There must be trouble because they are not here. There must be trouble because they are not here. Deve haver nas gavetas. There must be in the drawers. There must be in the drawers. Deve haver nas gavetas. Ou seja, só o fato de você ouvir ou usar in já quer dizer que é dentro das gavetas. Tá? There must be in the drawers. Deve haver novos assentos naquela sala. There must be no seats in that class. There must be no seats in that class. Ao pé da letra seria dentro daquela sala, mas o mais fácil é falar o que no português? Naquela sala. Ok? There must be no seats in that class. Tá? Quando estiver distante é that, tá? That. That eu uso para coisas que estão distantes. Ok? Aí eu uso that. There must be no seats in that class. Deve haver carros na rua até meia-noite. Ok? There must be cars on the street until midnight. There must be cars on the street until midnight. There must be cars on the street until midnight. Deve haver uma escrivania naquela loja. There must be a desk at that place. There must be a desk at that place. Ok? O at é para local, tá? Local. Lembra lá que eu falei? At home. Então, local. At the store. Ok?
O that é naquela, tá? Quando estiver distante, só o jeito de falar, né, já dá para saber, naquela, tá? E this é nesta, quando estiver perto. Ok? Perto. E o that é naquela. Distante, far. Ok? Então vai fazendo isso, vai pausando aí o vídeo e vai falando na sua velocidade. There must be a desk at the store. E vai trocando esse final aqui por outras coisas, tá? Para automatizar a estrutura. Até as 9 não pode haver melhoria. Isso mesmo, foi uma pegadinha, tá? E não pode. Can't. Until 9 a.m. there can't be improvement. Until 9 a.m. there can't be improvement. Until 9 a.m. there can't be improvement. Não deve haver outra possibilidade. There mustn't be another possibility. There mustn't be another possibility. Não deve haver problemas, porque eles não estão aqui. There mustn't be trouble, because they are not here. There mustn't be trouble, because they are not here. Não deve ter nas gavetas, né? Eu já verifiquei. Acho que não deve ter nas gavetas. There mustn't be in the drawers. There mustn't be in the drawers. Não deve haver novos assentos naquela sala, naquela classe. There mustn't be no seats in that class. There mustn't be no seats in that class. Não deve haver carros na rua. There mustn't be cars on the streets until midnight, né? Não deve haver carros na rua até meia-noite. Okay? There mustn't be cars on the streets until midnight. Não deve haver uma mesa, né? Uma carteira naquela loja. There mustn't be a desk at the store. There mustn't be a desk at the store. Ok? We, né? Quando... Deixa eu colocar aqui. No, na, tá? Com sentido de interior, tá? No interior. No lado interior de algo. Ok? Sempre assim, sempre. Coloquei uns exemplos aqui, tá? Como eu costumo dizer, né? Você acha que deve ter? Ou seja, só o fato de eu usar essa estrutura do you think, do, né? Do you think? Aqui, nada de do you think must there be, não. Eu volto ao normal. Do you think there must be? Você acha que deve ter, né? Do you think there must be? Você acha que pode ter? É o seguinte, não é porque eu troquei o must aqui por quem que eu vou desfazer a regra do jogo, ok? Você acha que pode ter? Do you think there can be? Do you think there can be? Aqui também, não é porque é negativa que eu vou desfazer a regra. Você não acha que deve ter? Don't you think there must be? Don't you think there must be? Você não acha que pode ter? Don't you think there can be? Don't you think there can't be? Ok? E assim vai. Notes, as anotações, né? Se você quiser fazer, você faça aí. You do it. Connecting words. Definitivamente, com certeza. Definitely. Definitely. Sem sombra de dúvida ou evidentemente, né? Formal. Without a. Som de R. Without a doubt. Without a doubt. Sempre. Always. Always. Raramente. Rarely. Rarely. Nunca. Jamais. Never. Never. Mas por quê? But why? But why? Mas por quê? Um exemplo? Mas por que deve haver carros na rua? Né? As pessoas falam que não pode, mas por quê? But why must there be cars on the streets? Mas por que deve haver novos assentos? But why must there be no seats? Ok? E assim vai. Right? Okay, students, that was the class of today. Thank you for attending. Bye-bye. See you in the next class.